Hoje o pastor trouxe uma palavra aqui e falou muito ao meu coração. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abigita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando disseram: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu a quem tenho enviado? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Deus e Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa palavra. Tua palavra que é viva, eficaz, que tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ó Pai, que penetra na alma, na divisão da alma e do Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, continua conosco, ó Pai, que nós possamos amar a tua palavra, que tua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tem um versículo desse texto, Nádia, que me chama muita atenção. Todos nós, ou se não todos, a grande maioria aqui já ouviu falar da história de Gideão, né? Ou não? Alguém que nunca ouviu falar sobre Gideão? Acho que todos já falaram sobre Gideão, né? Quando Deus ele chama, quando Deus ele nos chama, quando ele nos convoca para a batalha, para guerrear, para ser cristão, né? Para ser uma nova pessoa, para mudar a nossa vida, Deus ele chama isso, não chama? Quando a gente o aceita, Deus ele começa a ver algo muito além, Lena, do que você consegue ver. Deus ele consegue enxergar muito mais além, muito mais adiante do que naquele momento que nós estamos, né, sendo convocados, chamados, ou que o problema vai vir nos assombrar. Ele já está vendo o final de tudo aquilo. Glória a Deus. Gideão, o anjo do Senhor, ele aparece a Gideão, né? E começa a falar com Gideão. E Gideão, sem titubear, ele diz assim: Senhor, se o Senhor está conosco mesmo, por que tudo que está acontecendo agora, né? Todos
a repreensão, toda a opressão dos midianitas. Por quê? Por quê? Por quê? Ele foi ousado, viu? Por mais que depois ele mais na frente, ele pedisse uma prova, né? Que se realmente era Deus que estava falando, ele foi ousado. Olha, peraí, você está dizendo que é Deus? Se tu é Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Se os meus pais, os meus avós disseram já das tuas maravilhas, do que o Senhor libertou o povo do Egito, o Senhor sustentou o povo no deserto, e por que isso está acontecendo agora? Ele questionou Deus, não foi? Essa história ela acontece em um período muito crítico, uma crise em Israel. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, né? E por causa desse sofrimento, Nádia, se há um afastamento de Deus. Sempre quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma crise, por uma escassez, por um desânimo, nós sentimos Deus longe de nós. E essas crises existenciais, ela é propícia, aleluia, para um cenário de milagre. Glória a Deus. Irmãos, havia medo, olhe bem, havia medo, havia escassez de comida, e o povo estava, Gininha, desanimado. O povo estava precisando de um estalo, de um toque, de um terremoto, de um mover de Deus. Glória a Deus. Deus escolhe um homem, um homem que para ele era muito improvável, era alguém que não tinha nenhuma condição de libertar o povo das mãos dos midianitas. Mas Deus, irmãos, Ele nos chama não pelo que nós somos agora, mas sabe por que Deus nos chama? Porque mais na frente Ele vê que o que podemos nos tornar, Silene. Aí diz assim, olha, irmãos, isso aqui é muito... Deus, ele pega Gideão e no versículo 12 fala assim, ei, o Senhor é contigo, homem valente. Estranho, né? Que homem valente é esse, Silene? Que estava com medo, fugindo. Ele estava num lugar que era para, né, amassar as uvas. Ele estava malhando o trigo. Irmão, isso é poderoso. Gideão pensava que ele estava fraco, que ele era fraco. Aí Deus pega e faz ele parecer quem? Valente, forte, corajoso. Irmão, Deus estava declarando, olha só, irmão, pela fé. Deus estava declarando pela fé que Gideão tinha um futuro brilhante. Deus estava declarando para Gideão pela fé, estava profetizando, ei, tu é forte,
Tu é valente mesmo, eu sei que tu está com medo, eu sei que tu aí é um dos menores, mas eu estou vendo o futuro. Não, Deus tem projeto de futuro para mim e para você, irmão. Aleluia! E o projeto de futuro de Deus não é os nossos projetos, porque os nossos projetos, eles são falhos. Deus não vê como o homem vê. Deus não escreve, Silene, o plano, o projeto do jeito que eu escrevo. Aleluia, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Glória a Deus. Então, o céu, né, já enxergava aquilo que ele não conseguia ver. Aí eu digo a você, o que muitas das vezes nós vemos, sabe o que, Nery? Que eu sou pequeno, que eu sou incapaz, que eu sou insuficiente, que eu sou limitado. Esse é o nosso pensamento às vezes, na escassez, na luta, que eu não consigo. Aí Deus, Rian, pega e olha para você assim, Rian, você, no momento que você está passando, você não é pequeno, você não é incapaz, você não é insuficiente, não. Olha, você é um adorador, você é um líder, você é um instrumento usado por Deus. Você é alguém escolhido por Deus para marcar alguma geração, para marcar a tua casa, para marcar a tua família, para marcar o teu trabalho, as pessoas que estão próximas de você. Deus escolheu você, irmão, para isso. Glória a Deus, para fazer a diferença. Quando Gideão recebe esse, ei, tu é forte de Deus, aí, irmão, se tem uma coisa que Deus gosta de confrontar, é as nossas desculpinhas. Deus confronta as minhas desculpas, Silene. Glória a Deus. Deus ele cria situação para nos confrontar. Ah, mas se eu tivesse um carro, eu ia. Aleluia. Ah, mas se eu tivesse um outro trabalho, eu fazia. Ah, ele faz isso porque o trabalho dele é legalzinho, é bom. Ah, eu só vou falar com ele se ele falar comigo. Ah, eu só vou ajudar se eu for ajudado. Não é assim não. Como é que eu vou ajudar uma pessoa se ele não me ajuda? Aleluia. Deus confronta, irmãos, essas desculpinhas. A desculpa de Josué, morrendo de medo. Aí ele fala assim no versículo 15. Bota aí, por favor, no versículo 15, Raiza. Ah, Senhor meu, como eu vou livrar Israel? Eis que na minha casa, a minha casa é a mais pobre em Manassés, da tribo, e eu sou o menor da casa do meu... Irmãos, olha a ruma desculpas, de critérios que ele usou para questionar Deus, dizendo que ele não podia. Gideão, ele pega argumentos da sua vida. Olha, sou pobre, sou pequeno, eu não tenho capacidade. Irmãos, esse é o padrão humano. Quem aqui, irmão, já recebeu de Deus um chamado e disse: ah, Deus, eu sou tão pequeno. Será que o Senhor quer isso para mim mesmo? Será que era para me estar aqui neste lugar mesmo?
quando Deus nos chama, quando Deus nos promete, aleluia, Deus ele mostra as nossas impossibilidades. Mas tem um porém, irmãos. Quando Deus chama, Deus não chama alguém visando a capacidade humana, porque ele vai falhar, porque eu vou falhar. Deus chama alguém, aleluia, usando o sobrenatural. Diz: olha, você não pode ir, mas eu estarei contigo, te dando força, te sustentando, segurando a tua mão para você não cair. Aí você vai conseguir. Glória a Deus, porque a capacidade humana é falha. Aleluia. Deus nunca vai chamar alguém capacitado humanamente para fazer algo, porque ele fica com o coração soberbo. O coração fica logo Pietra. Eu consigo, eu posso. Aleluia. Deus, ele humilha o soberbo e ele exalta o humilde. Deus não tem negócio com soberba, irmão. Com eu posso, eu sei, eu faço. Deus abate. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a presença de Deus, ela é maior do que qualquer capacidade humana. Olha, em Juízes capítulo 6, no versículo 16, diz assim: olha, porque eu hei de ser contigo. Eu irei ser contigo. Então, irmão, a chave da vitória de Gideão está nessa frase. Deus não disse a Gideão: ei, tu vai sozinho, viu? Ei, vem cá, Gideão, tu vai sozinho, tu resolve. Ele falou isso? Ele falou assim: olha, Gideão, você vai conseguir sem mim. Ele falou isso? Eu estarei contigo, eu serei contigo. Assim como Moisés, irmãos, venceu. Gideão, da tribo de Manassés, com certeza os pais já contaram a história de Moisés, né? Do que Moisés, usado por Deus, fez, libertou o povo do Egito, né? Então Gideão ele já conhecia, ele tinha um coração sensível. E o diferencial de Deus é quando eu e você, irmãos, temos o coração sensível para escutar a verdadeira voz de Deus. E esse coração sensível para aprender a voz de Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, né, Nádia? Glória a Deus. Aí Deus pega o que é improvável para usar para a glória dele, né? Todos nós sabemos da história de Gideão, e aqui vai ser outra palavra do futuramente, né? Sobre o Gideão e os 300. É uma palavra também poderosa, mas eu não vou me deter a isso, né? Um pouco momento depois, Gideão ele reúne milhares, alguns homens, porque Deus queria usar aqueles homens em batalha, para batalhar com os midianitas. Então ele chama um arrumo de homem, Rian, um arrumo de homem, um arrumo de cabo. Eu pensava que era forte, guerreiro, né? Cheio de espada, eu imagino assim uma multidão. Eu não vou pregar sobre isso agora, viu só? Um arrumo de gente assim. Oh, coisa maravilhosa. Aí, Silene, eu acho, nas minhas palavras, né? Deus disse assim: Gideão, tu acha que eu vou com tu
na batalha com essa arruma de homem, é. Gideão, se vocês ganharem, vocês vão dizer que foram vocês que ganharam. Se vocês ganharem dos midianitas, que vai ganhar porque eu estou contigo, vão dizer que eu só quero 300. Glória a Deus. Deus deixa bem claro para Gideão que a vitória não vem de força humana, ela vem do alto. A sua vitória vem do alto, irmão. A minha vitória vem do alto. Glória a Deus. Irmãos, às vezes o recurso ele está bem pequenininho. Irmãos, às vezes as portas, Laninha, se fecha tudo. E eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho mais para onde clamar. Às vezes, Ivo, a autoconfiança, ela está quebrada. Ela se quebra. E que eu não consigo, às vezes, nem né? Não vem de mim nada de bom. Pela situação, pelas circunstâncias. É nesse momento que nós aprendemos a viver totalmente dependente dele. Essa dependência ela é tão forte. Essa dependência, irmão, ela é tão clara. Glória a Deus. Que quando nós vencemos a batalha, né? A gente vai dizer assim, olha, quem me fez ganhar foi Deus. Eu só estou aqui por Deus. Eu só consegui por Deus. Glória a Deus. Talvez hoje você se sinta, irmão, né, que está escondido, que está fraco, sente-se incapaz. Nesta noite, pelo sangue de Jesus Cristo, você vai sair daqui forte, pronto, corajoso, mesmo que os recursos sejam poucos, mesmo que você esteja se escondendo, mesmo que você esteja pensando que Deus não está com você, Deus está contigo e vai estar com você onde você pisar, a planta do teu pé, você vai ser abençoado. Glória a Deus, porque quem está contigo é o Senhor forte, o Deus poderoso, especialista em guerra. Oh glória! Irmãos, eu nunca vi Deus perder nenhuma batalha. Você pode pegar de Gênesis, Apocalipse, pesquisar, Deus não perde batalha. Opa! Ao vivo, né? Acontece, né? Ao vivo e a cores. Glória a Deus. Para finalizar, irmão, quando Gideão ele é confrontado, eu acho que Gideão ele vive em uma das piores crises que ele poderia passar, Dai. Ele e a sua família. Imagine você fazer uma plantação, Fernando, plantar vários hectares, cuidar e ver alguém saquear, arrancar tudo, roubar. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos nessa situação? A gente planta, a gente está ali, né? Cuidando, regando. Aí, às vezes vem alguém enviado do diabo, do Satanás, e quer destruir, Raiza,
quer roubar o teu sonho, o teu projeto. Não se preocupe, irmão. O Deus que te chamou, Ele te aperfeiçoará. E a boa obra, ela será feita em nome de Jesus. Então, o chamado de Gideão, só o chamado aqui, viu? Ele nos ensina que Deus chama pessoas improváveis. Deus vê um potencial onde alguém não vê. Deus transforma o medo em quê, irmão? Em coragem. E Deus, ele pega pessoas pequenas para vencer o gigante, o grande. Glória a Deus. Todo chamado de Deus tem essas peculiaridades. Ele chama pessoas improváveis. Irmãos, eu fico pensando, sabe? O quanto Deus, ele cuida de nós, o quanto Ele nos ama. Se eu fosse pensar, não era para me estar aqui hoje. Não era. Quando Deus, ele chama o homem, quando Deus, ele chama alguém, né? É que Ele vai mudar, irmão. E essa mudança, ela acontece. E se ela não acontecer, não foi Deus que chamou. Porque existem situações que a gente consegue, né? Um apadrinhamento, né, Tiago? Uma amizade. Não, vem aqui. Irmãos, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui agora, mas não estava nem aqui no roteiro aqui. Você sabia, irmão, que o que começa errado, ele vai dar errado. Eu nunca vi, Tiago, alguma coisa começar errado. É muito difícil, né? Sabe quando é que dá certo? Quando nós reconhecemos que estou errado e eu preciso mudar, e eu mudo. O que a Bíblia diz? Aquele que peca e ele confessa o pecado e ele não deixa, ele não vai ter misericórdia. Agora aquele que peca e vai lá para os pés de Cristo: olha, Cristo, eu pequei, olha Deus, eu pequei, estou com a minha vida toda desmantelada, eu estou com a minha vida aqui toda arruinada, eu quero mudar, eu preciso da mudança, Silene, eu preciso dar uma guinada na minha vida, e agora eu vou deixar todas as minhas práticas. Você alcança a misericórdia de Deus. Irmãos, com Cristo não tem barganha, não tem meia palavra não, irmão. Olha, Cristo, ele é um Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, ok? Também a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas duram de geração em geração. Mas tem um porém, irmão. Irmão, me desculpe o que eu vou dizer aqui agora, viu? Mas o povo pensa, Silene, que Deus é besta. Zomba dele. Irmãos, Deus, ele é soberano. Deus é um Deus que a gente não consegue enxergar a sua magnificência, o seu tamanho. E tem gente que quer enganar Deus, né? Pensa que engana Deus. Aleluia. Irmãos, sabe quando é que vai começar a dar certo na minha vida, na sua vida? Quando a gente colocar as nossas cartas sobre a mesa com Deus. Glória a Deus. Sabe quando é que vai dar certo, Rian? Quando eu jogar
a verdade com Deus. Sabe quando é que vai dar certo? Quando eu reconhecer que eu não posso dar nem um passo sem que Ele dê comigo. Sabe que quando é que vai dar certo? Quando eu contar para Ele tudo da minha vida. Irmão, é tudo. Nós não podemos contar, entregar a Deus metade, e a outra metade, a conta. Não, irmão, com Deus não tem conta-gotas, tem que ser por inteiro, irmão. Aleluia. Tem que ser por completo, não é metade não. Deus está pronto, irmão. Deus está pronto. Ele sempre esteve pronto. Glória a Deus. Para uma entrega total. Deus não trabalha com metade. Metade aqui, metade ali. E assim, não. Deus trabalha com totalidade. Amém? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Deus continue abençoando essa igreja, esse povo lindo, bonito. Irmãos, grandes coisas tem o Senhor neste lugar. Irmãos,